Fala, meus queridos. Beleza, jovens? Vamos dar continuidade, né? Nosso curso de História do Brasil. A gente vai trabalhar na aula de hoje sobre um dos temas mais recorrentes na prova. Na verdade, em todas as provas, porque é um tema que tem muitos assuntos que você pode trazer, conectar com eles, tá? Com um tema geral, chamado economia colonial. Então, a economia colonial, ela vai se estender desde a chegada das primeiras naus, em 1500, e a gente vai até 1808, quando a família real chegar aqui, a gente vai ter novas relações econômicas que a gente vai ver no período joanino em diante. Então, quando a gente fala de economia colonial, é bom lembrar que o Brasil é uma colônia de exploração, e por ser uma colônia de exploração, nós tínhamos uma interferência do Pacto Colonial. Essa interferência do Pacto Colonial, ela se faz presente durante todo esse período. Tá? Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente sempre lembrar que a gente está sob efeito, aqui no Brasil, das interferências do Pacto Colonial, da intervenção da metrópole portuguesa ou lusa. O que quer dizer que não eram os colonos quem decidiam quando, o que e como eles iam se relacionar, e sim a intervenção de Portugal. Isso não quer dizer que a economia no Brasil ficou totalmente presa aos controles da metrópole, ao contrário. Como Portugal, principalmente no início, até o ciclo da mineração, durante muito tempo, deixou uma certa flexibilidade aqui no Brasil, a economia colonial encontrou um desenvolvimento de atividades internas, atividades que aconteciam concomitantemente aos ciclos econômicos do açúcar e da mineração. Então, essas atividades a gente chama de atividades secundárias ou subsidiárias. Elas não eram capazes de economicamente sustentar a metrópole portuguesa e nem interessavam tão fortemente a Portugal quanto o açúcar e a mineração, que a gente vai ver na segunda parte da nossa aula de hoje. Mas elas são extremamente importantes para entender o Brasil e para entender essa relação econômica. A primeira atividade econômica instalada no Brasil é o escambo. A gente chama de escambo as trocas comerciais. Lembrando que as tribos que aqui existiam realizavam trocas comerciais, mas não tinham visibilidade nem entendimento mercantilista, portanto capitalista. Então as trocas comerciais que os nativos produziam, que os nativos praticavam, não era necessariamente para gerar lucro. Por isso que a gente chama de escambo. É quando você tiver uma atividade de troca comercial que não tem intencionalidade de lucro por parte das pessoas que estão trocando. No caso de Portugal, Portugal sabia que estava realizando essa atividade, ganhando alguma coisa material em cima dela, mas os nativos não sabiam. Trocavam por necessidade, por curiosidade e até por uma relação social, porque o escambo tem a ver também com a questão de uma espécie de acordo. Eu deixo você entrar dentro do meu território, você passa a ser meu aliado, inclusive aliado de guerra, em troca, para eu fidelizar esse contrato, já que não havia escrita e não se entendia a comunicação da língua, havia o escambo, que além de troca comercial, servia como se fosse essa espécie de contrato. Eu deixo você ficar aqui dentro do meu território, ofereço abrigo, ofereço, às vezes, até as mulheres para casamentos, tá? Ou relações, porque não era visto como casamento, né? Em troca desse escambo. Mas a gente vai ter, durante muito tempo aqui no Brasil, o extrativismo. As principais riquezas que eram extraídas daqui foi o pau-brasil, tá? Madeira nobre, interessante para comercialização, não só pela durabilidade e pela capacidade com que você tem para trabalhar a madeira, mas porque também produzia um pigmento que era usado no tingimento de tecidos, e esse tingimento dava a cor da Europa naquela época que era considerada nobre, que era o vermelho escuro, o azul escuro também era considerado muito nobre, tá? Geralmente as cores da realeza baseavam-se nessas cores, dourado, vermelho e azul. E você tem o que a gente chama de drogas do sertão, que são todas essas riquezas advindas de cada região. Então, cada região do Brasil tem uma droga do sertão. Por exemplo, aqui no Ceará, tá? A carnaúba era uma droga do sertão, mas você tem na região norte, você vai ter frutas da região norte que vão servir como drogas do sertão. Você vai ter a semente de cacau, tá? Então, cada região do Brasil, ela vai ter um produto que vai ser usado nessas drogas do sertão,
Portugal leva essas mudas de planta, leva ervas, leva também animais silvestres para serem comercializados. O Brasil, durante um tempo, inclusive, ganhou um epíteto, não é? O apelido carinhoso de terra dos papagaios. Não é por acaso que quando foi retratado no século XX pela produção da Disney, né, que foi criar um personagem aqui no Brasil, ele usou um papagaio como referência, né? Porque é uma ave típica da nossa região e que era muito comercializada, os macacos, porque os macacos brasileiros geralmente são de pequeno porte e tem uma relação social que conseguia conciliar com a convivência humana, diferente dos macacos que grande parte que eles conheciam, africanos, que eram maiores, eram macacos mais difíceis de serem no trato com o ser humano. Então, principalmente as aves e alguns animais que foram levados por curiosidade, né, para se extrair o couro, para se extrair a pele desses animais, tá? Vão ser usados nesse comércio de animais. Você vai ter a pesca, que é uma atividade que quebra um pouquinho, né? Quebra o ciclo do pacto colonial, porque eu não tenho como fazer pesca com mão de obra escrava. Então aqui você tem uma atividade que a mão de obra era livre ou de contrato. Eram pessoas que eram contratadas para realizar essas atividades. Porque não tem sentido eu ter um escravo na pesca, porque ele está de barco, ele vai embora, tá? Os frutos do mar eram, inclusive, no período colonial, muito conhecidos da Europa, tá? Os frutos do mar são conhecidos dos europeus. Portugal é litorâneo, a Itália é litorânea. Os árabes também conheciam esses frutos do mar, justamente nessas relações das rotas comerciais do Mediterrâneo que foram reabertas. Mas aqui no Brasil eles eram usados geralmente para o consumo interno, devido à dificuldade que tinha de se transportar o fruto do mar até a Europa, tá? Com condições de uso. É bom lembrar que Portugal sabe salgar os peixes, um método português muito eficiente. Então até que a gente tem esse método muito utilizado no processo do bacalhau. A bacalhoada, que é a maneira como vai se preparar o bacalhau, que ele é salgado, em postas abertas, é uma prática muito antiga e muito característica de Portugal. Mas aqui no Brasil, nos nossos peixes, eles não funcionavam tão bem, tá? Então eles eram consumidos aqui mesmo, geralmente. Você tem o algodão, o cultivo do algodão era para as vestimentas clássicas aqui da questão colonial, tá? Aqui no Brasil colonial, inclusive, a elite brasileira não tinha muito luxo de riqueza material, as próprias vestimentas eram feitas do mesmo material que quase todo mundo utilizava. Só que, lógico, com bordados, às vezes, quando possível, se trazia do comércio do Oriente a seda, mas geralmente se utilizava o algodão, tá? Para as nossas vestimentas. Só no século XIX é que o algodão vai ganhar um boom de importância por causa da Revolução Industrial. E o Brasil vai abrir esse mercado, tá? Salinas, esse aqui sofre forte impacto do Pacto Colonial, porque Portugal é uma produtora de sal, eu acabei de falar, inclusive, do processo do bacalhau, e que aqui no Brasil o sal era praticamente para o consumo interno. Portugal não tinha muito interesse de que o sal brasileiro fosse exportado, para não competir com ele mesmo, tá? Já que a colônia de exploração tem esse papel de ser uma economia complementar à metrópole, não para comercializar, para rivalizar com a metrópole. Produção de navios. Muito lenta a produção de navio por parte de Portugal. Também só se acelerou no século XIX, quando a Inglaterra ganhou essa prerrogativa. Rompe-se o pacto colonial e a Inglaterra pode produzir navios aqui, e a produção de navios acelera. Vai se produzir móveis, né? É bom lembrar que aqui no Brasil a gente tinha uma economia autossuficiente. O engenho, o processo onde a produção açucareira é feita, ela funciona como uma autarquia, tá? A autarquia é um nome que a gente dá quando a gente tem uma instituição que tem uma autonomia. Aqui se produzia de tudo, tá? O Brasil era marcado economicamente pela capacidade de produção de todas as suas necessidades, tá? Lógico que as tecnologias adaptadas à realidade do Brasil, mas o Brasil é uma colônia de exploração que tinha essa prerrogativa de autarquia econômica, não podia rivalizar com a metrópole, mas tinha que produzir suas condições de sobrevivência aqui. Então tem uma certa flexibilidade nessa capacidade econômica. O comércio de escravo, durante muito tempo utilizado, até hoje eu não entendo por que
a gente não coloca nos livros a prerrogativa de que há um terceiro ciclo econômico colonial, que seria o ciclo açucareiro, o ciclo da mineração e o ciclo escravista, já que esse é, sim, um dos comércios mais lucrativos do Brasil. Portugal quebrou a banca em relação à condição da escravidão, porque encontrou uma moeda de troca muito útil, que eram os derivados do açúcar, entre eles a cachaça, dependendo da região, cana, pinga, aguardente, tá? Nascida dentro da produção açucareira e é um derivado extremamente barato, porque ela é um subproduto do açúcar. Você vai fazer açúcar, vai nascer cachaça, tá? Porque ela nasce da fermentação. Às vezes o mais caro eram os tonéis para guardar, para armazenar e transportar essa cachaça. E a gente também tinha aqui o tabaco, tá? Como moeda de troca do tráfico, a folha de tabaco, a produção de fumo, que tem várias maneiras de serem comercializados, né? Através de charuto, através do próprio rolo de fumo. Às vezes ele era torrado e vendido como se fosse para fins medicinais, tá? Questões para melhorar as questões respiratórias. E dessas atividades subsidiárias, a mais significativa no período colonial, além do extrativismo do pau-brasil, que marca a chegada dos portugueses, a demarcação do processo da economia se predominar na área litorânea, é a pecuária. Justamente porque o Brasil é uma colônia que foi explorada a partir da extensão do litoral, por conta da Mata Atlântica, o difícil acesso, a quantidade de pessoas que veio de Portugal, o conflito com os nativos, os recursos financeiros escassos, poucos, o fracasso das capitanias hereditárias, tudo isso fez com que Portugal predominasse na faixa litorânea. Então, a pecuária, que o gado vai vir da África para cá, nesse comércio que eles fazem, triangular, quando o gado chega, ele começa a consumir o açúcar no engenho, porque não tem pasto. Então, quando ele começa a atrapalhar a produção açucareira, vem a decisão da metrópole portuguesa, vem uma carta determinando que a pecuária seja jogada para dentro do interior brasileiro. A pecuária deveria ser produzida no sertão e não mais na faixa litorânea. Já é uma mudança bem significativa do modelo econômico. A gente vai para o sertão, isso vai provocar uma das mais significativas extensões territoriais do mapa brasileiro. Aqui o Tratado de Tordesilhas pode esquecer, porque Portugal não vai respeitar. Vai invadir espaços para levar o gado, geralmente seguindo duas grandes rotas. O sertão de dentro, tá? Que passava, saía da zona fluvial de Pernambuco, Bahia, e entrava pelo interior do Nordeste, descia para o Sudeste depois, tá? Seguindo o curso dos rios. Precisava que alguém levasse, né, o gado. Então nós vamos ter mais uma vez uma figura, uma mão de obra livre, chamada sertanismo de contrato. Como ele é responsável para levar o gado, ele é chamado de vaqueiro, boiadeiro. E ele leva o gado, geralmente num sistema de pagamento padronizado como quarteamento. A cada 4 bezerros, ele fica com 1. Então, na teoria, ele poderia até ter um pequeno criatório lá na frente, tá? Se ele fosse levar o gado para o abate, esse gado, ele vai ficar com a parte do pagamento em carne, tá? Se pagava na própria carne. Pegava-se, pesava-se o gado, matava-se o gado e a carne era dividida entre ele e o proprietário do animal, tá? Na comercialização. Era assim que era pago. A gente chama esse pagamento de in natura, que é o pagamento que é feito com o fruto do seu próprio trabalho. Então, se eu vendo a carne, eu recebo em carne, tá? Aqui no Brasil não havia a questão da moeda. Até a elite portuguesa que aqui vivia tinha dificuldade de ter papel moeda, moeda mesmo. Ela é mais comum no ciclo da mineração, porque a gente vai ver dentro de instantes
que o governo português obrigou a produção de moedas e barras de ouro para controlar, para evitar o contrabando. Então, ele podia levar pelo sertão de dentro, que ia pelo interior, e aí vai criando várias cidades, vão nascer dessa passagem do gado, a gente chama de pouso de passagem. Palavra bem portuguesa, tá? Equivale na França a albergue, tá? E daí as pousadas, que são comuns essa expressão aqui no Brasil, pousada, local de repouso. Pequenas cidades que vão nascendo ao curso dos rios. E tem o sertão de fora, que ele vinha pelo litoral. Não era permitido, mas se utilizava essa rota do litoral, da Bahia para Pernambuco, de Pernambuco para Bahia, que eram os dois grandes centros econômicos na época do início da colonização, junto com São Paulo, por onde o gado também passava ali pela região sudeste, atravessando a região de Minas Gerais, por exemplo, e de Goiás. Então, muitos sertanistas de contrato, tá? Eles, para levar o gado que se autotransporta, né, para a morte, eles chegam até o local onde o gado vai ser abatido e transformado na carne de comércio. No início, essa pecuária, o gado percorre percursos longos quilômetros, então ele não tem uma carne nobre, devido à quantidade de tempo que ele leva até morrer, percorrendo essa distância, e a morte extremamente traumática também estragava um pouco a qualidade da carne. Tudo isso fez com que a gente acabasse tendo como principal carne de comercialização a charque, que é uma carne seca, uma carne dura, mas que tinha uma vantagem para a época, porque a maneira de se transportar a carne depois de cortada era salgar. Então era uma carne mais fácil para ser salgada, né? Cortava-se em tiras, se colocava em varais e elas eram secas, tá? Para serem comercializadas. Lembrando que o Brasil não usa sistema métrico francês, então a gente não vende carne nem em quilo nem em metro aqui, na verdade. A gente vendia carne em braço, era um braço de carne. Se calculava, cada região tinha um tipo de comercialização da carne, tá? Não tem um padrão, a gente só vai usar um sistema métrico aqui no Brasil também no século XIX e vai gerar até uma revolta aqui no Brasil, chamada revolta do quebra-quilo, porque o governo impôs a adoção do sistema métrico francês com balanças e o comerciante tinha que comprar as balanças, comprar o peso, senão era multado. E eles acabaram reagindo e jogando até os pesos e as balanças contra os fiscais. Tá? Foi uma revolta muito famosa no século XIX nos centros urbanos brasileiros, na época a capital já Rio de Janeiro. Tá? E como não se podia desperdiçar nada, porque a falta de recursos aqui era muito grande, a gente tinha o couro, né? Que era também um subproduto da pecuária. Então, vocês produziam uma série de artesãos, produziam não só a roupa para o vaqueiro atravessar a mata, mas também para colocar a faca, para colocar a farinha. Ficou famoso um produto da culinária brasileira, da necessidade da sociedade colonial brasileira, que é o feijão tropeiro, né, que dessas tropas, que era misturado com farinha e se colocava um pouco de carne ou o que tivesse para ser usado amassado, comendo com as mãos, justamente porque não tem como ter uma vasilha para transportar essa carne ou para transportar essa comida, tá? O ciclo açucareiro, esse que é o primeiro ciclo econômico brasileiro, lembrando que a diferença do ciclo para as atividades econômicas é porque ele tem capacidade de sustentação da metrópole. Tanto que o governo português adotou um modelo inglês de produção, modelo que ele já tinha utilizado na África, nas feitorias na África, feitorias desde a época do final do século XV, tá? Antes até da chegada derradeira aqui de Cabral. Portugal já tinha feitorias na África e já usava o modelo plantation, que você pega um latifúndio, portanto uma grande propriedade, e você prioriza nessa grande propriedade, você desenvolver uma monocultura para o mercado externo usando a mão de obra escrava, até porque a mão de obra escrava aqui no Brasil, tanto se utilizava os índios, os nativos, como quem conseguiu esses recursos utilizava
os escravos advindos do comércio da África, extremamente lucrativo, o tráfico negreiro por causa das moedas de troca, do fumo e da cachaça. Lembrando que as primeiras grandes produções açucareiras nasceram já nas capitanias hereditárias, né? Na capitania de São Vicente, na capitania de Pernambuco, Itamaracá, e vão se desenvolver dentro do que a gente chama de engenho, que é esse complexo, que é uma autarquia, como eu já havia falado. Portanto, ele tenta produzir de tudo aqui dentro. Você produzia móveis, velas, sabão, criatório de animais, tá? Algodão. E esses engenhos usavam dois modelos de produção. O engenho real, que usava um moinho hidráulico, muito caro e pouco eficiente por conta do custo-benefício, tá? O açúcar predominou no Nordeste, no período colonial. E o Nordeste, devido às secas e a distância entre os polos de produção, fazia com que ele tendesse a ter crises constantes de abastecimento. Então, não justificava um moinho hidráulico por um custo muito alto, retorno baixo, fora a seca, que atrapalhava. Então, se utilizou o moinho de trapiche, que é um moinho de tração animal. É um moinho de tração. Era para ter sido gado, mas não necessariamente. Muitas vezes quem movia esse moinho de trapiche eram os escravos, né? Você já deve ter visto várias gravuras dos escravos movendo esse moinho. Esse engenho funciona dividido nessas cinco etapas de produção do açúcar. O canavial, onde vai ser plantado a cana. Geralmente se utilizava um método simples, a queimada, preparava-se o solo. E aí você vem o corte e o transporte da cana até a casa da moenda. Também, quem fazia o transporte era para ter sido o gado, nós tínhamos até um nome, né, o carro do boi, ou carro de boi, para transportar a cana, mas muitas vezes quem o fazia era o escravo, porque o gado foi levado para o sertão, tá? Na casa da moenda, você vai ter um moinho onde você vai prensar a cana. Então, os escravos eram presos a uma roldana, tá? E ela vai girando, vai descendo e vai esmagar a cana que está cortada. Se não for o ser humano, era o gado que fazia isso. Enquanto um grupo tira o suco da cana, tá? Para ser transformado e levado para as caldeiras, onde ele vai ser colocado para ser separado, tá? E ser começado o processo de produção do açúcar. Enquanto ele está nas caldeiras, aqui nas caldeiras, onde era geralmente na fermentação, nascia a cachaça, nessa transição aqui das caldeiras para as fornalhas, onde nascia a cachaça, porque aqui o açúcar está sendo preparado. Uma parte desse açúcar queima, obviamente, porque esse sistema de produção é no olhômetro, né? Ele não tem um sistema de controle, não é a nossa gastronomia, onde você mede o peso que você coloca, quanto tempo, temperatura, não. Vai mexendo e vai vendo se está bom. E era no cheiro mesmo. Por isso até que se identificou a produção da cachaça, por conta do cheiro, por conta daquela umidade que ficava pingando, até no teto, que é bem baixo, né, das casas, aqui de palha. E também aquele açúcar que queimava, ele era reaproveitado como derivado, tá? O derivado que a gente falou, da cachaça, ele não é o único. Você tem a rapadura, tá? Por exemplo, que é outro derivado. Você tem alguns doces que vão ser feitos desse açúcar que não vai ser aproveitado para comercialização externa. E na casa de purgar, eu vou separar esse açúcar, deixar ele descansar. E o açúcar está pronto. É um açúcar natural, é um açúcar que hoje o pessoal chama de orgânico, tá? Um açúcar mascavo, só que vinha com várias impurezas. No trato, né? Entra planta também aqui na hora do corte, e as mãos que não eram higienizadas, tudo isso. Então, se você quiser refinar esse açúcar, você pega esse açúcar da casa de purgar, que já está pronto, em barra, e traz de volta para a moenda. Quebra de novo, esquenta esse açúcar e vai fazendo até tirar as impurezas. Só que do plantio até o açúcar ficar pronto na casa de purgar, levava de 30 a 90 dias.
Para eu refinar, leva mais 15 a 45 dias. Portugal muitas vezes não queria fazer esse refino por conta do tempo que já esperou para ter o açúcar. Aí é onde entra a Holanda, que durante um período, foi parceira comercial do reino português. Os holandeses tinham uma companhia comercial que tinha interesse na produção açucareira, mas não tinham terras de longa propriedade, não tinham latifúndios tão extensos para a produção de açúcar, e Portugal tinha. Então eles fizeram um acordo. A Holanda comprava o açúcar português, Portugal produz o açúcar, a Holanda compra, o que Portugal é bom, porque Portugal não precisa encontrar o mercado consumidor, ele já tem, a Holanda vai comprar esse açúcar, a Holanda fica com a responsabilidade de transportar o açúcar comprado, mas não pode vender o açúcar bruto, nem seus derivados. Os derivados e o açúcar bruto é português. A Holanda vai fazer o que com esse açúcar? Vai refinar, vai transformar num açúcar mais puro e vai revender. O açúcar holandês, ele era mais valioso do que o açúcar português. Portugal, inclusive a elite portuguesa, chegava a comprar o açúcar holandês, que era refinado. Então por que Portugal permitia? Por conta do tempo e dos investimentos que Portugal fez no engenho para nascer o açúcar. Tem todo o investimento de capital inicial e você ainda esperar pelo refino. A Holanda não gasta inicialmente, então ela já vem na parte final. Então para ela o refino não demora tanto. É até mais rápido do que a produção açucareira. Só que esse amor comercial, esse amor de açúcar, esta lua de mel entre Portugal e Holanda vai ser interrompida nos séculos 16 e 17, tá? Por conta da União Ibérica. Em 1580 nós vamos ter um problema na sucessão do trono português. Portugal, a dinastia de Portugal se encerra, os reis de Portugal deixam a herança do trono para Sebastião, um rei muito jovem, que ganhou até o nome de o Rei Virgem, por ser tão jovem, órfão. E ele foi a uma cruzada, pensando que assim ia recuperar a grandiosidade do reino português, e morreu nessa cruzada no norte da África. Criou-se até um mito, né, de São Sebastião, que foi levado pela carruagem dos anjos. Aqui no Brasil tem uma região do Maranhão, de que há um mito, de que tem uma ilha perto dos Lençóis Maranhenses, que a população tem uma das maiores concentrações de pessoas albinas aqui no Brasil. E foi um naufrágio, e algumas pessoas associam que é por conta que eles são descendentes de São Sebastião, o rei perdido que virou santo em Portugal. A verdade é que quando São Sebastião morreu, o trono ficou temporariamente com um tio distante bispo, que não podia ter herdeiros oficialmente. Portugal e Espanha então encontraram espaço para se unificar. Parecia ser bom, porque a Espanha era da dinastia Habsburgo e que era dona do território espanhol, do território da Holanda, ou parte do território holandês, do território austríaco, parte da Itália. E se você fosse pegar a América, quase a América toda, parecia ser bom para Portugal, parecia ser bom para a Espanha, porque ia ter acesso ao litoral português aqui no Brasil, as feitorias na África. Mas a verdade é que a União Ibérica, do qual Portugal ficou sob domínio do rei Filipe, ou a dominação filipina, de Filipe II, da Espanha, a Espanha era brigada com a Holanda. A Espanha não permitiu mais a comercialização do açúcar ao comércio holandês. A Holanda, então, que tinha feito um investimento aqui, não vai aceitar e vai invadir as regiões açucareiras da Bahia, invade Salvador, uma invasão que tem êxito no início, mas se esqueceu de que a sede da Igreja Católica fica em Salvador. E a ordem jesuíta e a presença católica foi fundamental para que a população de Salvador expulsasse os holandeses, além de que eles ficaram isolados em Salvador. Quando eles foram a Pernambuco, usaram uma estratégia mais inteligente, usaram um representante da Companhia das Índias, que ficou muito significativo no Brasil, que foi o Maurício de Nassau, que usou de uma estratégia política de se aproximar da elite da região açucareira de Pernambuco e fez acordos comerciais, prometeu urbanizar a região, construir estruturas educacionais, sistema de iluminação, estradas, rede de esgoto, que cumpriu, tá? E durante um bom tempo, a Holanda conseguiu desenvolver açúcar na região pernambucana. Porém, com o fim da União Ibérica, e Portugal se aliou à Inglaterra para se libertar da União Ibérica, as relações entre Portugal e a Holanda começaram a se afastar, por conta, principalmente, de que
a Holanda se aproveitou, Maurício Nassau se aproveitou na época do comércio de açúcar para fazer tráfico de escravos. Em nenhum momento Portugal tinha autorizado a Holanda a interferir no tráfico de escravos que tanto lucro dava a Portugal. Acabou que os portugueses forçaram os holandeses a expulsar o Maurício Nassau e a nova administração da Companhia das Índias não conseguiu ter o mesmo trato com a elite açucareira de Pernambuco. Ao contrário, cobrou as dívidas, que o Maurício Nassau fazia empréstimos sem cobrar, tinha uma relação ali de tentar comprar a elite, tá certo, pernambucana, muda esse comportamento, a própria elite brasileira se coloca para expulsar os holandeses no que a gente chama de insurreição pernambucana, beleza? Vamos dar uma pausazinha para você ir no banheiro, tomar aquela água, tá certo? Esticar os braços, dar aquela descansadazinha bem rapidinho, pra gente ir para a segunda parte da nossa aula, tá? Que a gente vai falar do ciclo da mineração ainda na aula sobre economia colonial, tá? Volte já! Segura, menino!